tempos de desprezo pelo corpo, o corpo como que se rebelou e hoje as atividades corporais, enfim, têm uma saliência extraordinária, mesmo essas mentiras do fitness e dessas coisas que dizem que dão saúde. Eu gostava, já não estou cá para ver, eu queria ver. O problema da saúde é do desporto, vale a pena, temos que pensar isso. O que dá saúde não é o desporto por si só, sabe? É a grande mentira de todos os indivíduos iluminados que dizem o indivíduo tem saúde porque morre e depois tem saúde porque corre e depois chega a morrer enquanto corre. Portanto, a saúde decorre de uma sociedade diferente, sabe? Tanto concorre para a saúde o desportista, como o Ministro das Finanças, como o Ministro da Saúde, como o Ministro da Educação. Tudo isto junto é que dá saúde. E não, numa sociedade injusta, se o indivíduo com fome fizer desporto, faz mal à saúde. Repara, veja como é mentira este slogan, correr dá saúde. A correr dá saúde se eu estiver numa sociedade outra. Aí já o correr dá saúde. Dizer, é fácil. É claro, o professor Manuel Sérgio sempre gosta de dizer, o atleta não compete para ter saúde. Ele, por ter saúde, compete. Absolutamente. É claro. Claro. Essa conversa continua no próximo bloco, e nós vamos começar o próximo bloco de uma maneira surpreendente, falando da lágrima. Até já. Eu estou conversando com um mestre, eu estou conversando com um filósofo, conversando com um filósofo que filosofa em português, não em alemão, como sempre diz o Caetano Veloso. Eu estou conversando com o professor Manuel Sérgio, alguém que é capaz de pensar o esporte de uma maneira como poucas vezes a gente vê alguém pensar. Eu tenho dito que, parodiando o jornalista Alberto Dines em seu Observatório da Imprensa, se ele diz que depois que você vê o Observatório da Imprensa, você nunca mais lê jornal do mesmo jeito, eu tenho certeza que depois que você ouve o professor Manuel Sérgio, você também nunca mais vai olhar para esporte do mesmo jeito. E eu queria abrir esse bloco, professor, relembrando um verso que eu ouvi o senhor declamar na última semana de um professor de física lá de Portugal, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que o senhor defende. Mas permita-me uma nótulazinha de caráter pessoal. Agradecer-lhe o estar aqui. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Não percamos nosso tempo. Pronto, é só isto. Mas, tá bem. Sabe, dizia um Presidente da República Portuguesa que ser educado não faz mal à saúde. Não faz mal à saúde, não há dúvida. Mas é uma grande honra estar ao seu lado num programa. Muito obrigado. Faz favor. Ok. A lágrima. A lágrima. Portanto, é um poeta, trata-se de um poema de um grande poeta que era simultaneamente professor de física. Física e química. E ele então fez António Gedeão. O nome dele como cientista era Rómulo de Carvalho e como poeta tinha outro nome, tinha um pseudónimo que era António Gedeão. Portanto, ele durante a Guerra da África, ele publicou um poema intitulado Lágrima de Preta, em que terminava, portanto, a Preta, que estaria revoltada contra o colonialismo português, e pegaram na lágrima dessa preta, isto para não dizer o poema todo, e levaram-no ao laboratório. Levaram a lágrima a um laboratório. E então ele termina o poema desta maneira. Nessa lágrima não há nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. Esta é a análise que se faz de uma lágrima no laboratório. O que é que ele queria dizer?
não basta um laboratório para apanhar toda a complexidade do humano. Não basta o laboratório. Isto faz, e muitas vezes no desporto se julga que daqueles laboratórios de fisiologia do exercício, de fisiologia, dos vários tipos de fisiologia, enfim, muito de caráter biomédico e biomecânico. Até da antidopagem. Até da antidopagem, tal qual. Claro. Todos nós pensamos que fazemos um grande atleta, se faz um grande atleta, só porque a preparação do atleta se faz do ponto de vista químico, se faz do ponto... Não. Quando um dia o José Mourinho me perguntou, portanto, ele tem 45 anos, tinha 19, portanto, há 26 anos. Ele perguntou-me ao professor, disse-me, eu quero ser treinador, o senhor o que é que acha que eu devo estudar para ser treinador de futebol, assim, um treinador diferente? Eu disse-lhe, estude preparação física, logicamente, mas especialize-se principalmente em ciências humanas. Portanto, para ser um grande treinador são acima de mais necessárias grandes qualidades humanas e olhar para o atleta como um homem, não é? Olhar para o atleta como um homem e sabe-se hoje que na preparação das grandes equipas estes aspectos humanos têm uma importância fundamental, que não tinham quando eu, em 1968, entrei como professor de uma cadeira chamada Filosofia das Atividades Corporais, não tinham. De facto, os cursos de educação física era mesmo do físico. O que fazia ninguém educa centrado só no físico, sabe? A educação é plena, integral, ou seja, nós temos que ir do físico, mas visando a integralidade humana. O grande campeão tem que ser nos nossos dias, não é o homem manipulado que se deixa drogar, não é o homem também manipulado porque se deixa comprar. É o homem que, com grandes qualidades motoras, tem também uma visão nova, uma visão nova do desporto e da sociedade. Há necessidade de fazer uma revolução no desporto, como se estão a processar revoluções ao nível das ciências, ao nível da moral. Quer dizer, o desporto parece que é uma atividade que não precisa de se repensar. Repensa-se a física, a química, a medicina, isto fica sempre na mesma. Porquê? Precisamente porque isto é o reino das bestas esplêndidas e nada mais. No próximo bloco nós vamos conversar com o professor Manuel Sérgio um pouco mais sobre esse aluno que você viu ser citado por ele, o técnico do Chelsea, José Mourinho, porque é curioso a gente observar que alguém que tenha sido aluno do professor Manuel Sérgio, com as ideias que tem o professor Manuel Sérgio, tenha, ao fim e ao cabo, hoje tido e havido como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, parar no Chelsea, do milionário russo, sabe Deus como, juntou esta fortuna, não foi muito diferente dos métodos de Boris Berezovsky e sua MSI, mas enfim, como é que o professor Manuel Sérgio olha para esse aluno e quem era esse aluno que sempre que pode rende homenagens ao guru? Voltaremos em seguida. Segunda você vai para Atlanta.